Olá, gente. Sou o professor Mauro, da UFOPA. Vamos para mais um assunto aí de mecânica. Hoje a gente vai aprender sobre barras fletidas, né? Que são e como é que os esforços internos surgem nessas barras, né? Então, nosso assunto hoje é esforços internos em barras sujeitas à flexão. O que é flexão, né? Novamente, flexão é aquele movimento de curvatura que uma barra ou qualquer outro elemento faz. Imagina, por exemplo, essa régua aqui, ó. Se ela fizer essa curvinha aqui, ó, não sei se dá para perceber, mas estou fazendo uma curvinha. Curvinha, isso é uma flexão, que nem eu estou fazendo aqui, ó, no desenho. Então, por exemplo, esse desenho bem aqui, ó, seria esse, né? Deixa eu mexer aqui na câmera. Acho que é assim, ó, uma curvinha, para ver melhor. E o de baixo seria esse, tá? Então, isso é uma flexão, beleza? Essa barriguinha. Então, as barras sofrerão flexão quando o carregamento for aplicado ao longo da barra, né? Ou seja, entre os nós. Lá nas treliças, eu disse para vocês que os carregamentos só poderiam ser aplicados nos nós para considerar uma treliça, né? Se a carga fosse aplicada na barra, não era treliça. Então, para esses casos de carga aplicada nas barras, vai sofrer flexão, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho dois exemplos, né? Tem uma viga biapoiada, que tem um carregamento pontual, né, P, e um carregamento distribuído triangular, Q. Esse carregamento faz com que a viga deforme, né? Por exemplo, esse tracejado aqui, ó, de roda, seria a configuração deformada, como se fosse essa barra aqui, ó, sem um carregamento, ela está reta. Após eu aplicar o carregamento, ela sofre uma deformação, né? Devido à flexão, que é aquela curvatura. Então, o que acontece com isso? Com essa barra? Ela vai ficar nesse tipo, com essa configuração aqui, tá, gente? Lembrando que essa configuração aqui é exagerada, que é para a gente entender o que está acontecendo. Na prática, para ser aceitável, né, essas estruturas, essa deformação ela é pouco perceptível, né? Da maioria das vezes a gente não percebe. Então, o que acontece? Voltando. Então, eu tenho a configuração indeformada, né, de azul, e a configuração deformada de rosa. Então, o que provoca isso? O carregamento, né? O carregamento externo. Então, esse carregamento externo ele vai provocar uma deformação. Só que esse carregamento ele tem que ir para onde? Para os apoios. Então, ele viaja, né? Digamos, viaja entre aspas. Ele percorre um caminho até esses apoios. E esse caminho, esse percurso que ele faz até os apoios, surgem nesse percurso que ele faz até os apoios, surgem esforços no interior do elemento, no interior da barra, que vão ser os esforços internos, tá? Então, o objetivo desse conteúdo agora é calcular esses esforços internos. Porque esses esforços internos eles vão equilibrar os externos, né? Os externos são esses que a gente vê. A gente vai ter que calcular os internos. Então, quando eu tiver uma viga bem apoiada, eu vou ter esse movimento aqui, né? Tiver entre trechos, né, de viga entre dois apoios, vou ter isso aqui. Se tiver o carregamento para baixo, é claro, né? Se tiver para cima, é o contrário. E carregamentos em balanço, né? Trechos em balanço, eu vou ter esse movimento aqui, ó. Então, é meio que perceptível, né? Então, como se eu tivesse isso e puxasse aqui, ó. Por exemplo, aqui a minha mão é o apoio do terceiro gênero e eu tô aplicando um carregamento aqui com a outra mão, né? Tá descendo. Então, acontece isso aqui. Qual é a diferença entre os dois? É que, por exemplo, nessa parte aqui, ó, as fibras que vão ser alongadas são as fibras inferiores, né? Então é como se a gente estivesse esticando essa parte de baixo. E a parte de cima da viga, né, a mesma barra, ela diminui um pouco. Então a flexão, ela provoca esses dois efeitos ao mesmo tempo na barra, né? Tanto tração quanto compressão. Nas treliças ou era compressão ou era tração, né? Aqui vai ocorrer os dois ao mesmo tempo, tá? Nas barras em balanço, ao contrário, né? Então a parte que fica alongada é a de cima, né? Então vai tracionar em cima, comprimir embaixo.
Então, esses desenhos aqui é como se fosse a configuração deformada dessas vigas, tá bom? Além dessas barras, tem os pórticos, né? O que são os pórticos? Tem barras verticais e horizontais, às vezes barras inclinadas, mas é o mesmo funcionamento. Então, eu apliquei uma carga aqui, né? Vai sofrer essa deformação. Essa barra aqui vai tentar descer e quando ela desce, ela puxa as outras, né? Puxa as laterais para dentro. Então, é como se eu tivesse essa configuração deformada aqui, tá bom? Então, isso é o primeiro mecanismo aí que a gente vai ter que estudar. Então, o objetivo dessas aulas é calcular os esforços internos que vão equilibrar os esforços externos, beleza? Aí, percebe-se, né, que eu falei que quando uma barra sofre flexão, as fibras superiores, né, no caso e inferiores, sofrem esforços normais diferentes. Desculpa. Quais são os esforços normais? Tração e compressão, né? Igual nas treliças. Então, vai sofrer tração e compressão, mas devido à flexão, aquela curva. Então, além dos esforços normais, vão surgir outros esforços lá, né? Normais, já sabe. Faz 90 graus com a seção. Vão surgir esforços tangenciais. O que é tangencial? Paralelo, né? Por exemplo, eu tenho uma seção aqui que é a palma da minha mão. Vai surgir uma força assim, ó. No mesmo sentido da seção, como se fosse isso aqui. Certo? Força atuando assim, para cima ou para baixo. Tá? Então, essa é uma força que é tangencial à seção. Imagina que a seção é a minha mão. Beleza? Então, além dos esforços normais, surgem esforços tangenciais, né? Paralelos à seção transversal, a uma seção transversal qualquer. Então, veja bem. Por exemplo, aqui eu tenho uma viga, né? Está carregada, carregamento distribuído, retangular. Ela tem um vão L, né? E teria uma seção na distância X aqui, ó. Então, seria os esforços tangenciais nessa seção. Então, os esforços externos, né, como eu já falei, esses aqui, são equilibrados pelos esforços internos, que surgem na barra, internamente. Os esforços variam ao longo do comprimento, né? Então, por exemplo, eu estou bem aqui nesse X, eu vou ter um esforço normal, vou ter um esforço tangencial, tá? Agora, se eu aumento esse X, eu aumento um pouquinho para cá, ele muda de novo, vai variar. Então, quer dizer que esses esforços aqui, eles mudam com o comprimento. Então, eles são funções do comprimento. Então, se eles são funções do comprimento, como é que a gente vai poder escrever isso? Né? A gente vai poder escrever como se fosse funções de x. Mas antes disso, a gente vai precisar conhecer quais são esses esforços. Né? Quais são? São três. Um é o momento fletor, né? Que é o que provoca aquela curvatura. O esforço cortante, tá bom? Que se tiver momento vai ter esforço cortante. E o esforço normal, que pode ter, que é o mesmo da treliça, pode ter ou não ter, tá bem? É os esforços que estão ao longo da barra, sentido axial, tá bom? Então, do mesmo jeito que a gente aprendeu as seções lá nas treliças, a gente vai ter uma seção aqui e vai olhar para o lado direito ou lado esquerdo, tá bom? E esses lados, eles têm que se equilibrar, né? Se a gente separá-los, né, de forma fictícia, a gente teria dois esforços internos, né, que seriam se equilibrar. Na verdade, são 6, né? 6 esforços. Só que aí eu separei a mesma viga e eu coloquei aqui separados para ficar mais fácil o entendimento. Se tivesse maisinho aqui, ó. Então eu estou somando, como se estivesse somando isso aqui, ó. Esse mais esse mais esse. Isso chama superposição dos efeitos, tá bom? Então, eu coloquei separado aqui, mas eles atuam simultaneamente. Quando a gente for fazer o exercício, a gente vai dividir só um e vai colocar os três ao mesmo tempo, tá? Então, vai ser assim, o normal, o vertical e o momento, que é um giro. Então, veja bem. Traça-se o diagrama de corpo livre e analisa se o segmento pelo lado esquerdo ou direito. O que é o diagrama de corpo livre, né? Pegar um lado da seção. Aí tu vai analisar pela esquerda e pela direita. Para efeito dessa matéria, a gente vai adotar essa convenção de sinais, ó. Então, todas essas convenções de sinais são sinais positivos, tá? Então, tudo que tiver contrário a isso é negativo. Se eu estiver olhando pelo lado esquerdo, ó, o normal é saindo da seção, sempre saindo, né? Tração. O esforço cortante, que é o V, ele é para baixo, tá bom? Ele sempre vai ser no sentido que tende a girar a seção no sentido anti-horário. Por exemplo, se eu pegar esse V aqui, ó, e analisar essa outra extremidade, ela faz isso, ó, sentido anti-horário, né? Mesma coisa para cá.
bom? Sentido horário? Não, sentido anti-horário para cá, né, gente? Ele tá girando a seção. Então faz isso aqui, ó. Pega essa seção e faz isso. Essa aqui é a mesma coisa, tá bom? Sempre no sentido anti-horário da seção. Outra coisa aqui, ó, vai ser os momentos. Os momentos fletores, eles sempre vão estar assim, ó, tentando entrar na seção, ó. Tá vendo? Entrando na seção. Então esses são os momentos fletores positivos. Então se o momento estiver nesse sentido aqui na hora que a gente calcular a seção, quer dizer que ele vai ser um momento positivo. A mesma coisa para os outros. Beleza? Então são esses três esforços. Recapitulando, esforço normal, esforço cortante ou cisalhante, tá? Eu posso falar um dos dois. Então isso aqui são forças, tá? São forças, esforços são forças e momentos, certo? Momentos fletores. Beleza? Então o que a gente vai aprender com isso? Que esses esforços internos vão variar de acordo com o comprimento do trecho analisado. Logo, esses esforços internos são funções de x, né? X é aquele comprimento, então eu vou ter um n de x, v de x e m de x, que são os esforços internos que a gente já falou. São funções. E essas funções podem ser contínuas ao longo do comprimento da barra ou não, né? O que é contínuo, né? Que vale ao longo de todo o domínio. O que vai ser o domínio aqui? Todo o comprimento, né? Todo o vão. Então veja bem. Esse caso aqui eu tenho uma viga bem apoiada, né? Aí tem reações de apoio, que a gente sabe que tem 3. E eu passei uma seção aqui S1. S1, as seções sempre vão ser passadas entre carregamentos, tá, gente? Entre carregamentos. Então, por exemplo, a reação de apoio é um carregamento e o P é um carregamento, tá bom? Quando for carregamentos concentrados. Então, eu passo uma única seção. E a seção S1, ela pode estar bem aqui, um pouquinho depois do RY, e bem aqui um pouquinho antes do P. Um pouquinho é pequenininho mesmo, então a gente pode considerar aqui, bem aqui, quando ela está bem aqui, o x é 0, né? Esse valor de x é 0, que é esse aqui. Quando ela está bem aqui, um pouquinho antes do P, o x é o valor do comprimento total, x é L. Então essa seção aqui, ó, ela é contínua. Então as funções aqui, ó, as funções são contínuas, elas valem para todo o domínio, para todo o comprimento, tá bom? Agora, quando eu tenho mais carregamentos, eu tenho que passar mais seções. A regra é o seguinte: seção sempre entre carregamentos. E quando eu tiver um carregamento distribuído, eu tenho que passar por esse carregamento distribuído, independente do que for. Se é retangular, triangular, trapezoidal, tem que passar uma seção lá. Então, ó, teria aqui, ó, aqui tem um carregamento e aqui tem um carregamento, né? O carregamento distribuído. Então, uma seção. Carregamento distribuído, passa por ele. Aí, bem aqui, ó, vai ter a reação de apoio, né? Momento. E o X e o carregamento distribuído de novo. Então, outra seção. Então, aqui tem 3 seções. Então, veja, a seção 1, ela só é válida nesse trecho aqui, ó, entre esse P e esse início da carga distribuída. Então, ela só é contínua nesse trecho aqui, ó. Beleza? Nesse trecho. Quando o X, ó, tá entre esse comprimento e esse, tá bom? Tô considerando que o X está crescendo para cá. O S2 só é válido nesse trecho aqui, ó, na metade. X2. E o S3 vai ser só nesse terceiro trecho aqui, tá bom? E assim vai, beleza? Vou só corrigir aqui para ficar certinho, ó. Ficar S1 com 1, 2 com 2 e S3, tá bom? 3 com 3, X e X. Então, entre carregamentos você tem que passar uma seção, grava isso aí, beleza? Aí o que a gente vai descobrir? Depois que a gente fizer tudo isso para cada viga, a gente vai encontrar um desenho, que vai ser assim, um gráfico, tá? Que a gente vai chamar de diagrama de esforços, tá bom? Então, bem aqui eu tenho uma viga, né? Uma viga. Aí eu ia passar uma seção aqui, uma aqui, ó, carregamento, carregamento, uma aqui. Carregamento, carregamento, outra aqui, né? Aqui carga distribuída, né? Já tem um carregamento e outro carregamento. Essa seção já vale tanto para carga distribuída quanto para entre os carregamentos, tá? Uma seção só. Aí bem aqui, carregamento, carregamento e carga distribuída, de novo. Então, teria 1, 2, 3, 4 seções para fazer isso. Então, quando a gente faz essas seções, a gente vai ter os comprimentos, vai ter reações de apoio, os esforços externos e vai calcular os esforços internos. Esses esforços internos, eles são funções, né? Funções de x. Se eles são funções de x, eles podem ser representadas de forma gráfica.
essa representação de forma gráfica a gente vai chamar de diagramas de esforços, tá? Então eu vou ter o diagrama de esforço normal, que é o DEM, né? Aí vai ser a unidade que eu estou trabalhando. O diagrama de esforço cortante ou cisalhante, que é o DEC. E o diagrama de momento fletor, tá bom? Então, cada um deles vão variar ao longo do comprimento. Por exemplo, o DEM, né, é uma função constante, ó, tá indo aqui do início da viga até esse ponto, beleza? Do início da viga até esse ponto, que é até onde tem carga horizontal, ó. 14 aqui, 14 aqui, ó, tá vendo? Só entre esses pontos. A partir daqui não tem carga horizontal, então ele é zero, beleza? O esforço normal são os carregamentos verticais, tá bom? Que são paralelos à seção transversal da viga. Se ele é paralelo à seção transversal, ele vai ser perpendicular ao eixo, né? O eixo é essa linha que a gente tem aí, beleza? Então tá variando aqui com o comprimento. E você pode notar que essas funções são diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho uma função constante que vale 3, aqui eu tenho uma função constante que vale 23, né? Então você tá vendo aqui, ó, tem uma descontinuidade. Então por quê? Tem uma seção aqui, tem essa seção aqui que vale só nesse trecho, então ela pega só essa parte. Essa outra seção pega só essa outra. Então são funções diferentes. Apesar das duas serem constantes, são funções diferentes. Bem aqui, ó, nesse caso, já tem uma função decrescente, ó. Decrescente, função do primeiro grau, segundo grau. Provavelmente é do primeiro, que é uma reta. Tá bom? Aí a outra aqui, eu tenho de novo uma função decrescente, certo? Só que aqui já é outra função, né? É uma descontinuidade. Então, por isso que eu tenho que fazer essas seções, porque o gráfico tem descontinuidades. A mesma coisa para o momento fletor, tá? O momento fletor vai ter essa descontinuidade também. Vou ter que calcular nesses pontos. Beleza? Aí aqui, ó, são curvas, dependendo do que está aqui. O momento fletor é sempre um grau maior do que esse. Se aqui for uma reta, aqui tem que ser parábola. Se aqui for constante, aqui tem que ser uma reta inclinada. E assim vai. Tá bom? A gente vai aprender isso daí, vai descobrir por que isso acontece. Beleza? Então, o nosso objetivo com essa aula é calcular os diagramas de esforços, que é isso aqui, ó. É desenhar esses gráficos. Aí, para isso, a gente vai ter que conhecer qual é o tipo de função que cada carregamento tem. Tá? Qual é a função do carregamento distribuído, do carregamento pontual ou concentrado. E aí vai, beleza? Então, vamos lá. Então, o nosso objetivo é fazer isso e ao longo dessa aula a gente vai fazer esse diagrama aqui, beleza? É isso aí.